Então, eu queria falar um pouco disso que o Marcelo me lembrou no final, que é da matemática na encruzilhada, né, que a gente coloca nesse texto. Então, essa matemática na encruzilhada seria assim, um pouco um jogo de palavras, né, porque a gente pode pensar que essa ascensão do negacionismo coloca a ciência numa encruzilhada, como no sentido de que coloca a ciência meio num contra-parede, né, assim, num beco sem saída. Mas, em vez disso, a gente pensa numa matemática da encruzilhada, que é uma matemática que habita a encruzilhada. Disso pensando na simbologia de Exu, né? Seria uma matemática exusíaca, né? Então, Exu é o orixá dos caminhos, né? É o orixá e Exu habita na encruzilhada, nesse sentido. E a encruzilhada, nesse caso de Exu, representa a simultaneidade dos caminhos. Representa que você pode ter uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Assim, essa que é o mito da terceira cabaça, que o Luiz no final fala sobre isso, né? Que tinha uma cabaça com o bem e o mal, que tinha um pó assim, que Exu quebra as duas cabaças e mistura de forma que você não consegue separar, né? Então a simbologia de Exu é essa, né? Que é a simbologia da simultaneidade, do entrelaçamento de caminhos, assim. Então a matemática da encruzilhada é uma matemática que não está na encruzilhada como um estado temporário, como se fosse assim, a ciência ou a matemática são desafiadas, aí elas têm que meio que exatamente, escolher um lado e esse lado resolveria essa coisa. Não é uma matemática que habita na encruzilhada, que convive permanentemente com a simultaneidade de caminho, né? Isso um pouco a gente fez sentido isso. O Marcelo estava perguntando agora no intervalo, que eu nem lembrava disso. Meu primeiro contato com essa literatura foi assistir uma apresentação de uma aluna na Faculdade de Educação, que ela estava usando o trabalho do Luiz Rufino. Ela falou de Exu, né, dessa questão toda, e aí eu achei foda, eu falei, pô, vou ler essa porra. E aí que eu comecei, pra mim fez muito sentido. Estava conversando com o Marcelo lá fora, e eu fiquei refletindo, mas eu não sabia fazer sentido, eu quis perguntar para ele, porque eu sei que ele é uma criação católica, como eu sou de uma criação evangélica, e eu fiquei pensando, assim, a gente fica crítico com essa questão do terceiro caminho, dessa pluralidade de caminhos que as culturas africanas abrem, mas a gente não se questiona que a dicotomia é a principal base das religiões cristãs. Exatamente. E a gente constrói uma sociedade toda baseada em dicotomia. E eu acho que isso atrapalha muito a gente a pensar nas coisas. Exato. Em geral. Mas a gente aceita que a nossa sociedade é dicotômica, ela classifica bem, mal, sim, não, branco e negro. Céu, inferno. Exato. E não se questionar, mas de onde veio? Ah, não, isso sempre foi assim. Isso é porque é. Mas ler que existe essa questão de muitas possibilidades me fez enxergar que a dicotomia também tem uma origem, e essa origem é tão religiosa, estou botando uma aspas nisso, quanto essa que você tem trazido pra gente. Mesmo que eu saiba que a intenção não é ser religioso, mas as duas habitam no mesmo lugar. Sim. São religiões, são culturas. Doutrinador. Possibilitador de reflexões. Tá fraca essa doutrinação aqui. Bom, você continua evangélico. Só gostaria de enfocar alguns pastores. Mas sim. O que o Raio está falando, e algumas pessoas a gente falou, mas eu não sei de onde eu peguei essa situação. Então, pode ser de filme, pode ser de música. Eu honestamente não me lembro quem
coisa que você pensa sobre um determinado assunto, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquilo que foi incutido em você para pensar, quando pequeno. E que a segunda coisa que você pensa é aquela que você se ensinou a pensar. Porque eu ouço muita gente falar do tipo, pô, eu ainda me sinto, assim, culpado porque eu sei que eu ainda, porque a gente estava conversando, eu ainda carrego em mim pensamentos racistas, pensamentos machistas, mas eu sei que eles estão ali e eu me sinto muito mal porque eu tô tentando, e não é eu, e é isso, essa frase me marcou agora, não lembro de onde não retirei ela, porque para mim faz muito sentido, porque tem coisas que, pô, se você está ouvindo isso desde que você nasceu, é difícil, né? Você eliminar aquilo da sua cabeça, por mais que você já conscientemente tenha ao longo da sua vida criado outras construções em cima. Então, para mim, isso também tira um pouco do peso da culpa da sua. Porque você não é culpado quando te ensinaram enquanto você ainda tinha o seu cérebro em desenvolvimento, como a gente estava falando mais cedo. E a primeira coisa que te ensinaram a pensar é de você criar uma consciência de si. Talvez as pessoas não morem dentro de você. Aí, essa ideia de que aquela primeira coisa que te passa é o que te ensinaram a pensar, mas que o pensamento consciente que você tem em cima daquilo, ele importa muito mais sobre a sua criação de caráter, sobre quem você é, do que a coisa que foi ensinada. Então, acho que é um pouco disso. A gente é ensinado que tudo que é muito dicotômico, né? Que são sempre opostos. Você tem que estar de um lado ou do outro, e que você não pode estar no meio de caminho, ou você não pode dialogar um lado com o outro. Talvez isso seja a primeira coisa que a gente ensina a pensar. E aí, todo o caminho de reconstrução é a partir disso, né? Você não vai deixar de, talvez aquele pensamento que você tem sem reparar que está tendo, talvez ele vai continuar sendo assim, porque é o que a gente carrega de ligação neural da primeira infância. Mas o que você conscientemente constrói, quando você repara que esses pensamentos eles estão ali enterrados e você vai construindo em cima disso, eu acho que isso é muito mais interessante. Então, eu acho que aí o que é importante nesse caso é você tomar atenção. Quando você tem uma certa consciência, tem essas reflexões, tomar atenção sobre isso, né? E sair do lugar da culpa também, como a Renata falou. Porque a questão não é você dizer, eu não sou racista. O racismo está entranhado na gente. Claro que tudo bem, tem pessoas que são racistas escrotas mesmo. Mas não é questão de determinar, você dizer, não estou isento do racismo. Isso não está. Então a questão é você desenvolver uma atenção em relação a isso, né? Uma autocrítica, uma coisa. Pouco tempo eu pensei sobre isso, que aconteceu isso. Quando eu vejo uma pessoa negra dirigindo um carro, casa pra caralho, isso causa um estranhamento. Mas causa um estranhamento por quê? Porque de fato isso é comum, né? Então a reflexão é essa. Por que isso causa um estranhamento? Porque realmente tem menos pessoas que causam estranhamento porque é um estranhamento irracional, tá? É um estranhamento, algo está fora assim, do padrão, né? Vamos dizer, do comum. Causa, eu não sei da música da Beth Carvalho, que eu até botei lá. Estranhou o que? O preto pode ter o mesmo que você, né? É esse estranhamento que a gente tem, que é natural, mas não deveria, né? Mas é porque de fato tem menos pessoas negras que têm carros caros, porque a desigualdade social é determinada pela questão racial, né? Assim, depois vem as elucubrações, né? Aí pode ser motorista, né? Pensei nisso agora. Ele pode mesmo. Eu dei aula para a neta do Armando Falcão do AI5, lá no prédio do paizão que mora lá em cima, depois do filho, por andar, 15 pontos para andar. E quando eu cheguei a primeira vez para estacionar, muitos de cara de terno, quase todos negros, eram motoristas, Mercedes, né? Coisa de. Você veio logo essa coisa na cabeça, porque a gente olha que vem uma coisa imediata, você falou, você olha assim. É uma coisa que é isso que a Renata falou. Eu acho que é a primeira coisa que veio. É uma coisa que assim, antes de você se dar conta que você está pensando, aquele pensamento passa na sua cabeça. Ele foi falar assim, poxa, a gente já tem que ter um norte.
conversando comigo aqui. Não, tem coisas que a gente passa na vida da gente que deixam a gente não é sobre isso que ia falar agora, só que, por exemplo, eu há pouco tempo atrás, aconteceu que eu estava na porta do prédio lá, veio um motoqueiro, eu e uma amiga, fomos assaltados, que um motoqueiro, mas justamente isso foi na calçada, veio na calçada, não vai mais caminhando, se algum motoqueiro sobe na calçada na minha frente, eu atravesso a rua. E é um negócio doido, assim, que dá adrenalina na hora, porque não é como foi, cara, ele me mostrou uma arma, entendeu? E aí é aquilo, a pessoa na moto, que vem, claro. Depois você pensa, né? Eu tenho que parar com isso, né? Porque a quantidade de gente que me manda pelo inverso. Não, isso tem que causar, mas assim, eu ando de moto, não me assusto. Mas o que eu ia falar era outra coisa, na verdade. O que eu ia falar era voltando para a questão da encruzilhada como metodologia, né? E na verdade da questão das metodologias, mas a gente está discutindo negacionismo, né? A gente está discutindo ciência, por essa perspectiva. De que a ciência não é uma coisa neutra objetiva, de que ela tem sua objetividade, mas que não é a caixa mágica que vai dar para a gente a verdade do mundo, né? Não é isso. Então a gente tem que pensar também que ela é construída de alguma forma, com metodologias e metodologias que nós escolhemos. Se você vai trabalhar em educação matemática, você tem um monte de metodologia para você usar nas suas pesquisas. As encruzilhadas, por exemplo, são uma delas, né? Outra é aquela que eu fiz estudando o negócio do semiótico também. Tem um monte, não. Mas o que a gente, eu acho que muitas vezes a gente não para para lugar, eu acho que a gente, foi uma coisa que eu aprendi agora, né? Eu tenho comecei a dar conta que a gente precisa prestar atenção. O que está sustentando essa metodologia? Porque aí você vai ver que tipo de forças que estão ganhando poder, qualquer tipo de metodologia. Por exemplo, nesse caso particular do semiótico que eu estava lendo, né? Eles vão usar, eles fazem uma ideia da verdade consensual. Que mais vocês estão falando aqui, beleza? A comunidade científica, então, e aí ele vai basear isso em Peirce. Peirce vai lá, não, a verdade como uma coisa, uma construção consensual de uma certa comunidade. Inclusive coloca isso criticando a ideia de que ele está falando especificamente da questão de metodologia de ensino de matemática. Didática, né? Estratégias didáticas para a matemática. E antigamente você tinha lá na academia, se construía, e aí se passava, isso não é bom. Então, aí mudou, agora é consensual. O problema todo, aí tem alguns problemas, né? Que eu fui pegar, mas peraí, quem que vai entrar nesse consenso? Quem participa desse consenso? Esse é um ponto. E aí eu comecei a assistir, como eu te falei, os vídeos do cara que criou isso, e ele fala abertamente em verdade e juízo de valor. Isso são coisas que, quando eu escuto, eu fico com o pé atrás, sabe? Porque, qual é essa verdade? E quando fala em juízo de valor, que tem aquela coisa melhor que o princípio que a ideia tem que ser ideia de idoneidade. E aí tem várias idoneidades. Quando pegar a questão epistemológica, eu fui direto buscar o que é idoneidade epistemológica, porque a gente tem essa ideia da larga epistemológica. E eu comecei a desconfiar que eu não era idônea, entendeu? E aí quando eu vejo idoneidade, verdade, juízo de valor, tudo isso junto, me dá uma inquietação extra, né? Porque de alguma forma você está produzindo uma coisa que dá ferramenta, instrumentos para bloquearem caminhos. E não para abrir caminhos, como a pedagogia, a encruzilhada vai propor, através de valores epistemológicos, você vai abrir caminhos, você não vai fechar caminhos. Quando você diz só é idôneo aquilo que satisfaz certos critérios, é muito pesado. Eu não estou dizendo. E aí eu fui olhar os critérios, na verdade eram quase critérios de otimalidade num certo sentido, mas ele não está dizendo que é ótimo, ele está dizendo que é idôneo. Ou seja, o que não satisfaz isso não é que não seja ótimo, isso não é idôneo. Né? E para além disso, a própria questão consensual que a gente tem quando ele recorre lá, isso é o que ele está ele fala na ideia da filosófica original sim, você tem essa ideia de que na ciência você vai construindo, não só na ciência, você vai construindo consensos e aí vai definir verdade como esses consensos construídos, mas não é que não é que existe uma verdade que vai ser descoberta. Ele vai chamar de verdade isso que é consensualmente construído, não é representacionista, entende? A gente não está buscando descobrir qual é a verdade, a gente está literalmente construindo
juízo de valor. E ele falou claramente no juízo de valor. Então, mas então não é tudo ruim, não. Por outro lado, ele tem uma pegada que é paradigmática, né? Em que vai levar em consideração a questão do afeto. Paradigmática não, desculpa, pragmática. Não, você falou de se preocupar paradigmática. Gente, que não, salada esse cara tá fazendo? É pragmático. Não, é pragmático, ou seja, isso acho que a gente também tem essa percepção. Né? O que isso vai, o que de fato vai gerar, vai ser produzido. E traz a questão dos afetos, tudo. Então tem um monte de coisa, né? Eu já vi, depois lembrei que tinha olhado já um trabalho uma vez, e era legal, porque dava um foco maior nisso que eles chamam de faceta, dos afetos. Então, você pode produzir coisa de claro. Mas a gente também, eu acho que a gente tem que estar atento, quando vai escolher uma metodologia, é aquilo que eu falei, né? Na própria matemática a gente precisa incluir, como você mesmo estava falando, essa discussão, que é uma discussão filosófica. Também, o André, né, falou da questão da... Por que isso é assim? Né? Essas discussões, inclusive, quem valida isso aqui, essa questão filosófica, que eu entendo, não vejo nenhuma justificativa para isso ter sido excluído da justificativa, sei lá, que não seja histórica, né, do processo, para ser excluído da sala de matemática, porque a filosofia não está na matemática, tem uma boa estrela nesse sentido. Acho que a gente precisa retomar. E a gente, nos nossos trabalhos de pesquisa também, sempre olhar para os métodos que eu estou usando, em que eles se baseiam. Não pode ser só esse método, porque o que importa é o objetivo é o resultado. Não. Nem o que eu uso é importante. Mas a dúvida foi dissociada da matemática. A dúvida foi dissociada de todas as ciências. De todas as ciências. Exatamente. Então fica difícil você trazer filosofia. A matemática problematizada é isso, né? Exatamente. Você ia falar sobre isso, esse negócio do rizoma que você falou, tem tudo a ver, porque na verdade a Tatiana usa essas referências deleuzianas quando ela fala de matemática problematizada. Naquele texto meu com ela isso não aparece tanto, porque já eu não sei direito, mas então, aí quando você falou o negócio do rizomático, não é por acaso, porque de fato tem uma expressão. Isso foi uma coisa que eu adorei no texto de vocês. Eu vi isso lá e eu fui estudar mágica. Mas no nosso texto não está tão aprofundado nisso. Mas é que a Tatiana traz essa referência quando ela fala de matemática problematizada, entendeu? Exato. E é mais que eu fui aprofundar, rever, não, né? Porque eu tinha estudado antes, era mais trecho. Mas eu queria me aprofundar. E aí, quanto mais eu me aprofundo nesse negócio, mais sentido faz. E no mesmo sentido que a gente estava falando, né? Porque a questão não é se a teoria é a correta, não existe isso correto, na verdade. Existe o que isso produz, o que potência isso tem de produzir, o que isso afeta. E a mesma coisa se aplica à própria matemática. Exatamente. Porque não é a matemática, é isso, a matemática que está na natureza. E que natureza a matemática que a gente escolhe produz. Nietzsche até colocava, Nietzsche falava assim, que a gente enfia toda a nossa física na nossa visão da natureza, depois a gente se surpreende quando descobre que ela é toda matemática, que a natureza é toda matematizável, mas a gente já falava que na verdade a gente descobre que ela é matematizável porque a gente já matematizou, exatamente. A educação é desestabilizada o tempo todo, né? E aí vem aquela frase, não, nós vamos criar cidadãos com pensamentos críticos. Mas isso não se faz nada, né? Para que isso aconteça, seja um cidadão realmente que critique, que pense, que raciocine, né? Que foi? Ainda mais nas aulas de matemática. Exatamente. Que ensina a fração. É o teorema de Pitágoras. Para devolver os equações dos padrões. Acabou. Adeus. Eu trabalhei com desenho geométrico, nem nada mais do que o método da aula de desenho geométrico. Passo a passo, eu passo a passo. Receita de bolo. Receita de bolo total. Os livros para reprodução. Eu gosto, mas também sei que essa parte de receita de bolo merece críticas sim. E quando eu peguei assim, com os materiais mais recentes, orientações curriculares, tinha uma coisa que me incomodava, que é fazer o aluno, levar o aluno a construir um algoritmo próprio para tal construção. Eu não vi isso em lugar nenhum. Como se fosse fácil também. Como se fosse fácil. Mas o fato de ser difícil,
Algumas constantes são cilíndricos, polígono, angular, não sei quantos lados. Sentado. Mas Só tem- cantava o ré compasso. Mas assim, mas existem construções simples. A gente estava no sexto ano falando, vamos fazer aqui uma reta perpendicular à outra. Deixa o cara tentar inventar alguma coisa ali. Aí você dá. Você dá. E eu, na época, quando eu vi isso pela primeira vez, tá, mas eu vou fazer como? O material só tem desse jeito, eu não sei fazer de um jeito diferente. E aquilo pra mim estava errado. Eu achava que não tem como o aluno construir seu próprio algoritmo. E hoje, claro, comigo é completamente o contrário. Você tem que deixar ele até onde a capacidade intelectual dele for possível. Porque a capacidade motora tá de E a riqueza está aí, né? A riqueza não está em construir o quadrado. A riqueza está em ele tentar construir o quadrado. Exato. Por que aquilo é um quadrado? Por que não é um quadrado? E no final você vai ter ali um grupo de algoritmos, uns mais próximos do que é esperado, outros mais distantes, e aí você pode discutir, fazer juízo de valor daqueles muitos algoritmos e tentar ver qual seria o consenso naquele grupo. E aí eles começam a entender como é que é essa dinâmica da ciência. Por que o algoritmo do colega pode chegar a algum erro? Qual desses algoritmos evita os maiores erros? Sei lá, eu fiquei pensando muito nisso, mas infelizmente eu nunca consegui trazer isso para a sala de aula. Eu achava muito difícil. E com uma turma de 30 e tantos alunos de sexto ano, não dava. O sexto ano talvez seja um pouco mais complicado, mas aí só uma dica aleatória. Tem um aplicativo muito legal que me mostraram quando eu fui fazer estágio de docência em fundamento de geometria, que é o Euclidia, exato. E é muito legal, porque você vai fazendo as construções com ferramentinha de ré compasso no celular. É claro que você não está usando na mão. Mas é legal pra gente. Não, então, mas as construções mais básicas já fazem isso no sexto ano, não. Mas, por exemplo, ele começa, eu não sei fazer também. Mas qual é a diferença do GeoGebra? Não, então, eles são desafios. Ele tem várias, por exemplo, a nível 1 você tem 10 desafios. Aí o primeiro é construa um par de retas paralelas e a única ferramenta que ele te dá é a régua. E aí a régua é tipo, marca um ponto, a mesma régua do GeoGebra, né? De construção de linha. Marca 2 pontos e faz uma linha. E aí ele te fala, aí conforme você desbloqueia, por exemplo, você consegue construir uma reta perpendicular usando aquela única ferramenta. Aí ele desbloqueia perpendicular com uma ferramenta nova. Aí você já pode passar a usar aquilo que você já construiu ela antes. Então ele entende que você já sabe fazer aquilo, pode usá-la como ferramenta para outras. E às vezes ele vai fazer umas coisas mais Se você complexas. usar menos espaço, você... Quanto menos espaço, é uma gamificação. Quanto menos passos, mais estrelinhas você ganha. Isso é muito legal, mas eu fiquei muito chateada porque eu não sabia fazer tanto de jeito nenhum. E eu Tem que achar o centro do círculo. aplicativo. E aí você conhece algum método para achar o centro do círculo. Só que você não consegue passar de fase porque não é o método que eles queriam, você não chega na pontuação. Não, mais ou menos. Ele tira qualquer caminho que você use e chegue na resposta, ele dá ponto certo, não tem caminho. Mas ele te dá mais pontos se você fizer o caminho em menos etapas. Então é aquela busca por um passo a passo específico, por uma otimização. E aí se você tiver a quantidade de estrelinhas lá, você desbloqueia o próximo nível e vai indo. Assim, talvez para você estudando não, porque eles nem têm todos esses conceitos ainda. Mas, pô, para você passar como, tipo, trabalho extra com o segundo ano, já conhece essas ferramentas. Aí quem até o final do trimestre mostrar o nível tal completo ganha um ponto. Sei lá, qualquer coisa que a gente possa fazer assim dentro da escola, né? Para incentivo, qualquer coisa. Não, tudo bem, mas talvez pode ser, sim, mas pode ser que... Mas tá bom, deixa ele consiga lá e pesquisar. Mesmo seguir o passo a passo ali, ele já foi E ele construa o vídeo dele chegando naquele nível e posta no YouTube. Exatamente. Se tiver um cara que vá, tipo, parar para pensar a geometria a partir daquele desafio, pode ser que vários copiem. Pode ser que eles até criem juntos, que seria ótimo. Mas se tiver um cara que se, tipo, fique estimulado por aquele desafio, não é bom o suficiente. Ah tá, os outros vão ganhar o ponto de bobeira. E às vezes a gente pensa, só pra dar uma arrematada, pensa assim, tipo, mas vou jogar isso aqui e não vai servir de nada. Eu lembro sempre que na escola que eu trabalhei, o coordenador gostava muito de mandar links para os alunos. E ele mandou um link de um curso de astrofísica para os alunos de uma universidade, acho que em Santa Catarina, no Paraná, uma dessas que tem, Leão do Sul, né? E um aluno, do nada, depois, no final do terceiro ano, ele falou, então, sabe aquele curso que ganhou certificado, eu fiz o curso de astrofísica na universidade. E
E aí depois ele veio dizer que quando fez o Enem, ele se inscreveu naquela universidade para fazer engenharia mecatrônica, e ele já estava se preparando mudança. Então assim, a gente joga um negócio no ar e acha que ninguém vai pegar, alguém pega. Não sei que ninguém pegue, mas se um pegar, Se pegar, é legal. sabe? Tem uma menina lá do projeto que ela tem agora tem um asteroide com material. Joguei um link lá. Eu joguei um link sobre. Não sei se é da NASA, tem um programa que mostra como é que você pode procurar, você usa o telescópio. falar nisso. Eu joguei, né? Nem. Aí ela falou, André, já tô com 2 asteroides que eu descobri e já tá com o meu nome. Lá da FEBEF. Ela faz matemática lá. E é isso, né? Tipo, tu joga, acha que nada vai acontecer e às vezes acontece. Bonito. O que mais? Olha só no texto. Eu quero falar. Não falem aí. Semana passada eu também queria falar. Eu ia falar do Alan. Assim, porque eu sou o presidente do fã-clube do Fábio. Ele é do sul, né? Ele é baiano. Ah, não, assim, sim. Mas Ele é professor na URB, do Rio Grande do Sul. Assim. E o Alan é muito meu amigo, assim, próximo assim, dele. Mas eu acho realmente ele uma pessoa de foda. E eu acho que ele e a Bárbara, a Catemari, são pessoas negras. E eu acho que mostra uma coisa, assim, que eu acho que é muito importante, que eu sempre falo, assim, que o Alan é de uma família ele é de Feira de Santana, na verdade não é de Feira de Santana, do Recôncavo, no Baiano. Ele é de uma cidade pequena, perto de Feira de Santana, e a família dele de lá é uma família super pobre, assim. E ele conseguiu fazer graduação em Feira de Santana, aí depois fez mestrado, doutorado na USP e tal, e ele super reconhecido, né? Na própria, ele é astrofísico, na verdade. E é um pouco aquela história que o Neil deGrasse Tyson fala, assim, que a questão não é que para ele tudo foi muito difícil, né? Ele fala muito isso, né? Assim, até acho que eu já falei aqui, teve uma fala dele que ele ganhou um prêmio do CNPq de divulgação científica do exame de idioma, né? Eu já falei isso aqui. Eu usei na reunião de colegiado como argumento. Que ele falou isso, que as pessoas não entendem que para mim era ou comer ou fazer curso de inglês. Que ele poderia, se tivesse prova de inglês na seleção do mestrado, não teria passado. Entendeu? Então, o sistema, né, assim, por isso que as ações afirmativas são tão importantes, porque o sistema, acho que a prova de inglês é um exemplo disso que eu vou falar, a prova de inglês na pós-graduação. O sistema é cheio de barreiras, o sistema universitário, acadêmico, é cheio de barreiras para impedir a entrada dessas pessoas, para impedir, que são mecanismos de manutenção da universidade no lugar de pessoas brancas de classe média. E eu acho que esse texto mostra que, no caso do Alan, que foi anterior às cotas, né, anterior às ações afirmativas, ele conseguiu, ele fala até assim, que eu sou hacker, ele conseguiu burlar o sistema, né? Ele conseguiu entrar, e é isso, aquilo que o Neil disse, não é ele ter entrado, é quantos estão entrados. Ele conseguiu, é claro que ele tem um valor, que ele é um cara foda e tal, mas tem uma dose de sorte nisso, né? Porque se tivesse prova de inglês, ele não teria passado. Então ele conseguiu contornar e se meter ali, né? Assim. E essas coisas que eles falam no texto, assim, se eles não tivessem nada, não seriam faladas. Eu não ia falar isso. Assim. Eu não ia saber, assim, eu não tenho conhecimento mesmo, não tenho, assim, ancestralidade para falar isso. Né? Assim. Então, a importância da democratização da universidade
né, por meio, por exemplo, do sistema de cotas e de outras ferramentas que nós precisamos, outras estratégias, não é só uma questão de justiça social individual, no sentido assim, daquela pessoa tem que ter uma compensação porque ela tem mais obstáculos que a pessoa branca. E para trazer, para mudar a cara da academia. Essa e outras discussões, questões não seriam discutidas dentro da academia se essas pessoas não estivessem ali. Para enriquecer, né? É para enriquecer. É exatamente. Nos coloca aqui no texto do racismo como estrutura, é, portanto, uma tecnologia social de poder. Ele impede que os corpos negros se desenvolvam suas potencialidades, sobretudo as científicas. Exatamente. Quer dizer, a coisa é orquestrada e é estrutural, como você fala o tempo todo. E essas tecnologias ficam muito evidentes, pegando de novo esse exemplo da prova de inglês. Como eu falei, eu sou radicalmente contra, eu sou voto vencido no PEMAT. Nenhum professor do PEMAT tem uma posição tão assim, contrária como eu, nem os meus amigos, mas eu sou radicalmente contra no sentido que eu acho que isso pode nem estar escrito no edital, porque aí tem uma proposta, vamos botar no edital que a pessoa, quem não passar na prova de inglês, pode fazer depois de um ano. Eu acho que isso não tem que ter qualquer menção à palavra inglês no edital. Por quê? A menção à palavra inglês no edital é uma sinalização de que esse lugar não é para você. Não é nada mais do que isso. Assim. E aí, o que eu ia falar? Eu acho que eu percebo como essas tecnologias operam na forma como as pessoas argumentam. Porque se a pessoa entrar aqui sem saber inglês, ela só vai conseguir ler os textos usando o Google Translator. Eu falei, foda-se, e daí? Qual é o problema? Você lê inglês às vezes? Olha só, pois é, eu estava ali já fazendo noção, eu produzi 2 livros pelo menos para a editora Record, um estudo matemático, eu produzi. E na época não tinha nada disso, eu não tinha nem, era tudo de agora eu fui fazer um trabalho, fui apresentando a disciplina de atividade, ele é parte de sabe? Mas ele está ali na disciplina. Quando eu peguei para ler, eu estou muito tempo sem ler inglês, eu não tenho mais paciência, eu voltei muito para as línguas latinas e fiquei bem, sabe? Cara, eu estava cansado, eu joguei no tradutor e eu li traduzindo, cara. Você não tem tem coisa que ficou esquisita, tem. Você se vira, não dá nem a oportunidade da pessoa ter um jeito de se virar, se a pessoa conseguir. Isso é uma coisa que quer barrar. O Alexandre Machado, um cara brilhante, não estaria. Ele quase desistiu. Ele viu inglês e falou: também não, porque a pessoa nem tenta. Ele não ia fazer. Manda uma prova de etiqueta. De etiqueta. Sei, exatamente. Ele está bem vestido. E essa coisa, eu uso o Google Translator hoje. Eu sei, modéstia à parte, eu sei razoavelmente inglês. Eu morei na Inglaterra. Eu leio assim, tão rápido quanto português. Mas quando eu vou escrever alguma coisa em inglês, eu uso o Google Translator, que é muito mais rápido do que se eu for escrever. Aí eu ponho lá e aí sai com um monte de erro, óbvio. Aí eu vou. Cada vez menos sai mesmo. Cada vez menos sai, mas sai com alguma coisa estranha. E aquilo que você falou do se virar, né? Eu fiz muito isso, eu estava fazendo inicialmente, pedaço por pedaço. Mas aí veio um e falou, não, você joga um arquivo. Vem uma outra tradução que é melhor. Aí você vai ajustando. Eu geralmente fui comigo o texto em inglês e em português, por exemplo, não teve sentido. Aí eu vou dando uma ajustada. No final, a gente acaba compartilhando. E tem uma coisa que esses provas de acadêmicas não levam em consideração, que deveria ser a base, que é o inglês coloquial que você aprende no cursinho ou assistindo série, jogando um jogo, não é o inglês acadêmico. Uma pessoa que sabe inglês informal, que aprendeu, sabe o básico, porque aprendeu pegando uma coisa ou outra vendo um filme ou fez um cursinho básico, não vai ler um texto acadêmico, gente. Não é nem simplesmente porque, assim como aqui a gente usa um português coloquial para uns casos, você pode fazer uma escrita da sua tese e você vai escrever com outro escrevente. Talvez não devesse fazer diferença, talvez
inglês, outra discussão, mas assim, neste exato momento existe. E a gente fala sobre tornar mais acessível o texto acadêmico de um modo geral, na verdade que nesse momento ele não é, na língua que seja. Então assim, também é muita presunção achar que a pessoa que sabe o básico do inglês, formado no ensino médio, fez o inglês no colégio, a gente sabe que não é nem tanto colégio tem. Mas se fizer aquilo, não tem um artigo em inglês, gente, completamente diferente. Não é isso, gente, é exatamente o que eu estou falando. Tipo, É barragem. é dizer aqui nós somos um local de elite. Isso aí. Elitizar. Até porque você pode fazer uma dissertação, uma tese com referenciais teóricos e tudo deve ser inglês. Inclusive ia ser muito legal. Não, nem vale. O cara vai escrever sobre geometria discutiva na França. Qual é o referencial que ele vai pegar em inglês? Ele tem que saber mais francês do que inglês. Vai escrever sobre decolonialidade, tem que saber mais espanhol do que inglês. Francês, por exemplo, não sei não, eu tenho um bloqueio assim. Essa discussão desse lugar é ou não é para você, eu acho que comendo o risco de ser repetitivo, eu sempre vou pensar nesse exemplo. No início desse período mesmo, eu precisava estar aqui cedo. Por que eu chego cedo? Minha rotina era, eu pegava um ônibus às 4 horas da manhã. Porque era a única forma de eu fugir do engarrafamento. E consegui chegar aqui. E aí eu via, quem é que vinha naquele ônibus? Acho que foi até o Johnny que falou que é importante para os seus alunos mostrar o espaço universitário de uma maneira diferente, porque eles estão acostumados a enxergar esse espaço como espaço na qual os pais deles trabalham, mas não como um local que eles possam ocupar como alunos. O ônibus que eu vinha cheio das pessoas da limpeza dos prédios, dos seguranças do prédio. E aí eu comecei vou tentar pegar um ônibus mais tarde, para tentar não chegar muito cedo. Realmente vinham muitos estudantes, mas aí já via. Acho que foi o chefe que falou com uma aluna, assim, ninguém tinha cara de pobre naquela turma. O ônibus que eu comecei a chegar, ele demorava 2 horas na Avenida Brasil, lotado, um monte de aluno pendurado, todo mundo com aquela cara de pobre. Aí eu fico perguntando, cara, eu não estava vindo para assistir a aula das 8. Mas e o cara que vai vir assistir as aulas das 8, ele está 2 horas em pé na Avenida Brasil? Lá no nosso curso de licenciatura, oficialmente o nosso aula começa às 7. A gente não existe, há muitos anos não tem disciplina às 7, porque não é viável, os alunos saem lá. E aí eu fico perguntando, e aí assim você pensa, mas isso não incomoda tanto, isso não gera tanto problema. Gente, eu já presenciei cena de uma aluna, e eu sei que era a aluna que ela pegou aqui, ter se abusado, eu não sei se o termo é correto, mas o homem já colou no ombro dela, do ônibus. Entendeu? É estúpido. Não é exato. Então, como é que aquela menina, no dia seguinte, vai estar aqui de manhã assistindo aula? Ela entra no ônibus de novo. Exato. Então, por isso que o pessoal, os alunos da engenharia, né, que eu estou envolvido um pouco agora, está dando aula lá, eles argumentam que o cálculo é racista. Por que o cálculo é racista? Por isso, ontem no debate de cálculo, porque a dificuldade do cálculo afeta muito mais essa forma escrota de ensinar cálculo, afeta muito mais essa aluna do que um aluno branco que vem de Uber, que vem de carro. Porque ontem no debate, um garoto, um menino, aluno da engenharia, negro, levantou e falou assim, eu demoro 3 horas para vir para a faculdade e 3 horas para chegar em casa. Eu estudo de 8 às 5. Que horas que eu vou estudar? E aí eu sou avaliado da mesma forma que um garoto que mora na Zona Sul que vem de carro. Então, quem está mais afetado? E o pior é que a formação das universidades comunitárias, quando você pensa mais cálculo, é muito importante para a formação de qual cálculo? Qual cálculo? Esse está no leigo? Está lá em a gente tem algum encontro. Sabia um carrega da cadeia com 3 funções encadeadas seguidas? Que é o quê? É aquilo que você fala no artigo até, né? Dos computadores humanos, mais atrás. Olha o papel disso. É um papel de seleção. É a mesma coisa que a prova de inglês, né? É a prova de inglês, é de seleção. É a tal meritocracia. Outro jeito de separar, ver a fila do bandejão ficando pequeno no final do período. Então, eu acho que essa questão aflorou muito nos últimos anos, porque antes das cotas, essas pessoas não estavam na universidade. Então esse problema não existia, era tudo maravilhoso, que era todo mundo branco da Zona Sul, então beleza. Maravilhoso mais ou menos, né? Porque também
A população era... E aí os poucos casos é como você falou do Alan. Era uma pessoa extraordinária. Todo mundo sabia que era exceção, mas ele era tão extraordinário que ele conseguia ocultar essa diferença. E não deixava as pessoas enxergarem. Mas ela está batendo ali, tá todo mundo ali. Eu fico pensando, hoje mesmo eu estava peguei o BRT. A gente não gosta de dar o paz, mas é quase, mas. Obrigada por terminar a gentileza. E agora o nosso malvado ele conseguiu fazer o BRT. Gente, ele conseguiu fazer o BRT sair de Campo Grande e chegar aqui. Exato. 50 minutos. Todo mundo sabe. Tem um BRT que passa na porta da minha casa e chega, eu adoro aqui. E aí eu entrei no ônibus de uma menina lendo uma anotação de química. Fiquei olhando assim, cara, igual o Vitor, não entendo nada de química, né? Eu vou ver o que ela está fazendo. Eu percebi que ela está trabalhando, estava estudando. Você não tem nada de química, não? Assim, ele perguntou, você sabe fazer bolo? Quando estava fazendo bolo. Mas eles fazem disciplina de química, né? No primeiro período, aquela disciplina que só para mostrar o currículo para vocês. E eu percebi que ela estava estudando. E eu fiquei na dúvida, será que ela vai para a TRJ? E fui acompanhando todo o trajeto dela e fui percebendo que ela veio a viagem toda estudando. Eu fiquei pensando, cara, deu 2 horas certinho, que é o tempo certo de viagem. Ela teve 2 horas de estudo. O ônibus confortável, obrigado pela gentileza, tranquilo, sossegado, não tinha ninguém perturbando o juízo dela, ela estava conseguindo ali ter 2 horas de estudo seguidas. Se fosse em outra condição, como é que ela poderia ter isso? Num ônibus lotado, em pé, sacolejando a vida da Brasil climática. E aí a gente tem que pensar como essas pequenas coisas que são feitas pelo poder público, ações mesmo do poder público, fazem diferença. Pode não fazer diferença nenhuma para um garoto que vem de Uber, mas para ele pouco importa. Tá pegando até mais trânsito. Tá horrível. Outra gentileza tá bom. Mas para uma pessoa que tem, como esse rapaz disse, parece que eu tenho certeza, ela usou 2 horas do dia dela estudando para se uma prova, no período. E isso para ela vai fazer diferença. Então a gente, não sei, eu acho que isso, a universidade enxerga pouco. E eu acho que tinha que começar a enxergar mais. Exatamente. Como isso tem um valor para algumas pessoas. E essas algumas pessoas têm se tornado a maioria dos alunos. Tem uma história que eu sempre já talvez tenha contado aqui como exemplo disso. Um aluno, uma vez da prova de análise, que ele veio fazer, eu contei isso aqui, que ele veio fazer a prova de análise com fome. Acho que você vai para a prova de análise. Ele tinha que escolher entre Porque ele falou isso pra mim. Eu não tinha dinheiro, eu tinha que escolher entre comer e ir para a faculdade. Tinha dinheiro ou para comer ou para passagem. Aí ele falou, um aluno negro, aí ele falou, eu vim para... Aí eu escolhi vir para a faculdade, que era uma prova de análise. Eu fazer a prova de análise com fome. Aí me dei mal na prova de análise. Aí na aula seguinte, o professor falou publicamente na aula que eu tinha me dado mal porque eu não tinha estudado. É isso. A universidade não olha para essas pessoas. Não olha. A universidade continua já com o seu campo. Não consegue. A universidade não sai do lugar. Melhorando. Não, e O sistema de cotas começou a fazer. isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé da universidade. Agora a gente precisa de políticas de permanência. Né? Essas políticas de permanência, o mais difícil é que elas passam pela educação dos professores da universidade. Você fala assim, a universidade na verdade são as pessoas, é discursos de professores. Quer dizer, esse discurso é exceção. Para você ouvir, você fica assim, assustado, não fazendo isso. E vai excluindo. Esse acolhimento da professora Ana Maria estava aqui, e a gente comentou sobre essa questão dos pastores, né, acolherem nas comunidades carentes, acolherem mais as pessoas do que a própria escola. Ela falou assim, a escola tem que acolher. A escola tem que ser esse referencial de acolhida, né? Claro. A universidade nesse sentido, né, ela não acolhe. Por isso que traz uma certa... traz uma série de implicações que tem até a ver com aquele texto da Tatiana, que
há uma descrença total com relação às democracias, né? Uma descrença total com relação à ciência, porque essas instituições parece que elas não acolhem, né? Elas não acolhem as pessoas para as questões mais imediatas, vamos dizer assim, para esse imediatismo. Aí quem aparece? Aparece esses personagens, né? Vamos dizer assim, e que tem muita força de influência. Essas questões de exclusão, já percebi há bastante tempo, a evasão das escolas estaduais, noturnas principalmente, e esse reflexo a gente já encontra nas faculdades, nas universidades públicas. Era o UERJ apresentando vagas que estavam sobrando. Você, aparece no jornal, um jornalista que fala sobre oportunidades de emprego, ele estava falando da UERJ que tinha essa vaga. Bastava você mostrar que fez o Enem, não zerou, que você teve alguma vaga na universidade. Isso já aparece também no FMJ, né, vagas excedentes. Eu não sei se na UF também mede esse tipo de coisa, mas assim, catando. As licenciaturas passaram para a noite porque não tinha muito. É exatamente o que eu falar. Quando eu passei para a licenciatura aqui, eu sempre estava trabalhando de office boy no escritório de contabilidade, estava entregando documentação num banco, o celular toca. Eu atendo sem saber. Atendo sem saber. É do DRE, da FRJ, a gente está te ligando, porque existe uma vaga em física, porque na época... Mas você fez zero Enem, né? Não, fiz em 2007, porque você tinha que escolher 3 cursos. Aí eu botei engenharia naval, porque eu tinha feito técnico em construção naval, física e química, porque eram as matérias da escola que eu achei legal. E aí eles ficaram, você não pode ser engenharia naval, mas a sua segunda opção é física, licenciatura em física, e existe uma vaga. Aí depois eu entrei no site, porque era a 5ª reclassificação, eles estavam ligando para os alunos da 5ª reclassificação, oferecendo vaga. Não, e o pior, e era algo assim. Aí eu falei, tá bom, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que vir aqui amanhã, de manhã até meio-dia, com o seu diploma, o seu histórico. E tá bom. Eu não tinha nada disso. Minha mãe teve que correr lá para Niterói, porque eu estudei para tentar recuperar isso e chegar aqui até meio-dia para poder fazer minha fila. Então assim, eu não estou falando desse ano, não estou falando do Enem, estou falando do processo que ainda era vestibular e que para alguns cursos, os cursos de pobre, eles tinham que ligar convidando a pessoa para fazer. Ainda bem que ligaram, né? Porque a gente ia perder. Quando eu cheguei aqui, o primeiro professor, não, foi o segundo, que deu, a gente chama de mecânica da partícula. Ele se orgulhava em dizer, se passasse, eu estou satisfeito. Se o cara não ligasse, a gente perderia você. A universidade Talvez não seria um preparo da esquerda, não. Não seja modesto. Eu vou mandar um zap. Tem tanto, velho. Tem tanto. Adorei. Eu encontrei aqui uma matéria de 2021, que eu li em 2021, eu sabia que eu tinha encaminhado para os amigos, mas eu não consegui colocar na YouTube. Ela se chama Todo Trem da Supervia com um pouco de navio da ilha. Sim, eu Você viu essa matéria? Ela tem essa foto que é o Martin, daqui de Belas Artes, aqui da... E aí tem uma colocação, eu vou botar depois para o outro, a gente passa assim, esse é um modelo de transporte público em que o racismo está de todos os lados, desde os passageiros até os trabalhadores ambulantes informais. São quase todos negros, e você pode fazer uma analogia com a escravidão. Há um certo tempo, os trens tinham um instrumento que impossibilitava a gente de cair no chão, que eram as chupeiras, grandes argolas metálicas com as quais os passageiros em pé se seguravam e tentavam se equilibrar durante os solavancos das longas viagens. Aquilo, para mim, era uma senzala. Se você considerar que está no trem lotado, sem se movimentar direito, com pessoas esbarrando em você, depois de um dia cansativo de trabalho, muitas vezes morrendo de calor, sem conforto no ar-condicionado, não difere muito do navio dele. Eu não consigo enxergar muita diferença. E que as pessoas falam, inclusive pessoas da universidade também, Se bobear, até errado. exatamente.
coisa, né? Outra coisa. Eu já dei muitos anos no periferia, porque eu estudei na UERJ. Eu tive que pegar a estação de Mangueira e ir para casa. Eu pegava na Ramal Jaqueiri. Você morava onde? Eu moro em Cheiro. Nessa época também Morava. E aí a gente pegava o trem, era o parador, a gente descia nessa estação de Xavier e o Jaqueiri lotado. Aí pronto, né? Você já tinha que ir armado, porque às vezes também tinha trens em que eram os navios negreiros, vamos dizer assim, e que tinha gente que às vezes, se não tomasse cuidado, pulava pro mar, né? Porque às vezes tinha um trem sem porta. Antigamente tinha trem sem porta, antes da Supervia. Tinha um trem sem porta, né? E a gente tem que ficar lá. E eu via, por exemplo, tinha trem que aparecia já sem porta, e às vezes o pessoal colocava as pedras assim, para a porta não fechar. Até mesmo para ter uma ventilação. Para ter uma ventilação. A gente pegava uma pedra mesmo lá, colocava assim para ter ventilação. Mas assim, esse aqui não durou não. Porque eu já tenho um histórico de 2 tios que morreram no trem. Sério? Já tenho um histórico de 2 tios que morreram no trem. Caíram do trem, exatamente. Porque estavam lá, pendurados lá, batendo a cabeça na poste lá, e o outro foi empurrado. Não conseguiu. Aí isso vem a memória, né? A memória afetiva, a memória das coisas. E aí você fala essa comparação, eu me lembrei. Realmente sobre isso. Essa vivência que eu tive. Desculpa, Uma só uma vez na igreja. E o tempo que se perde também é razoável. Aí tem que dar outra coisa daquelas, né? O transporte público, se fosse feito de maneira eficiente, cara, primeiro, as pessoas paravam de usar, porque aí todo mundo fica gravando o seu carro, né? Eu mesmo, só para Niterói e vou de carro. Mas para eu ir sem ser de carro, eu gasto mais do carro, vou demorar muito mais e vou em condições muito mais complicadas. Mas por que isso? O transporte público não é para ser mais barato? Entende? Eu acho que essa questão de mobilidade urbana é uma questão que às vezes eu penso que as pessoas do Brasil, no Rio, acho que São Paulo é um pouco melhor, né, do que o Rio, não sabem como é em outros países. Assim. Não, às vezes aqui, algumas pessoas quando vêm para a casa do Espírito Santo, não vão bem ali, aí quando vem ali leva uma hora, ela fala assim, uma viagem. Aí ela fala assim, 25 quilômetros, na saída da freguesia, fui para outra, uma hora, dependendo do horário, 2, São Gonçalo, horário de São Gonçalo também. Então essa viagem, Rio, São Gonçalo, horas e horas, né? Fui morar na freguesia, porque ficaria mais perto do trabalho. Aí em 2014 fui trabalhar na pública, pronto. Não perto longe, porque você perde tudo isso. Eu já falei com lá em Londres, né, o sistema público de transporte. É caro, porque tudo em Londres é caro. Mas primeiro que é tudo integrado. Aqui você vai pegar, eu pego frequentemente, não moro na periferia, mas eu pego frequentemente metrô e VLT, R$12 de O transporte. metrô não integrar com os outros ao trem. É uma coisa surreal. Porque a gente, o VLT, o BRT e o ônibus integram bem os três uns com os outros. Mas o metrô, como não é da mesma empresa, pois é, fica lá. Pois é, mas o Estado fosse tudo do Estado. o Estado tem que controlar isso. Em Londres, Maricá tá aí para isso, ó, dá exemplo. em Londres é tudo integrado, tem um cartão que chama. Saiu. Deu 4 horas. Porra, quase matou os coração. Eu tava lembrando assim. Vai fala. Tá aqui, dois desesperados. Já saiu? Não, depois nós devemos ver aqui. Podemos olhar agora. Não saiu, a gente tá. Não saiu? Não, a gente tá aqui, né? Mas posso fazer um comentário que não é sobre isso. Eles fazem mais de churrasco, vamos lá. Deixa eu só contar isso, que eu acho que é muito. Mas com CDB do que tá ali. Eu acho que é muito assim, assustador. Que lá é caro, porque tudo é caro, mas primeiro que é tudo integrado, até barco pelo Rio Tama.
Tem barco e é tudo integrado. Metrô, ônibus, todos os meios de transporte são integrados. E os preços das passagens têm muita variação. Porque, por exemplo, o metrô é dividido em zonas. Né? Tem zona 1, zona 2, zona 3, são círculos concêntricos. Zona 1 é centro da cidade, aí em volta assim, a zona 2 e tal. Aí dependendo de que zona você vai, é mais caro. Você vai para a zona 1 para a zona 5, que é a periferia, é mais caro. E depende também, tipo assim, você compra um unitário, é um preço, mas você pode comprar um diário. Esse diário, você pode fazer quantas viagens por dia, e é menor do que dois unitários. Então, se você fizer 2 viagens, já vale a pena comprar um diário. Aí tem o semanal, mensal, anual, que é tudo assim. Até aí tudo bem. Só que tem um cartão que chama Oyster Card, que ele otimiza o seu preço, não precisa comprar. Você compra esse cartão, ele é pré-pago, você carrega o dinheiro dele, aí você vai usando. Aí no final do dia, ele considera todas as viagens que você fez e ele cobra o menor preço possível. Por exemplo, se você pegar um metrô só, ele cobra uma viagem comunitária. Se você pegar 2, ele cobra um diário. Aí no final da semana, ele faz essa conta de novo. Então, às vezes, você vê num dia. Então, às vezes, você vê um crédito num dia, aí tem um crédito lá. Aí você vê no dia tem mais crédito, porque ele devolveu o dinheiro que você usou. Cashback de Rio, cara. Então não ia dar muito certo aqui, né, Vitor? Porque as zonas mais afastadas aqui é diferente de lá, né? Lá periferia o pessoal tem mais dinheiro normalmente lá. Não, depende. Tem periferias, tem também, porque os suburbs, né? Tem periferias que são. Porque imagina, o Campo Grande aqui ia ser zona 5. Sim. Não. Tem que pagar muito mais. Já tem pedra de Guaratiba. Zona 1000. Isso é ruim também, mas essa Assim, não, óbvio. Sim, mas essa coisa de otimizar, Sim. isso é muito, eu acho isso muito bizarro. Eu só vi em Londres isso. E tem uma outra coisa que é a utilização do seu tempo, que é a pontualidade. Aqui você vai para o ponto e você reza. Você até tem aplicativo de mobilidade, como o Movit, que eles tentam fazer um rastreamento. Não, o rastreamento em tempo real do Movit é muito eficiente quando tem o rastreamento em tempo real. Mas a maior parte deles não tem. Mas assim, o fato de você vai para o ponto e você tem que rezar para esperar o ônibus passar. O negócio aqui, aquele tempo que você está meia hora do seu ponto esperando, você poderia ter organizado melhor a sua manhã para você ter otimizado o seu tempo, não é nem só otimizar o dinheiro. Mas eu ia fazer um outro comentário para aproveitar. Eu lá só o professor está pedindo, tem o Night Bus, né, que é de noite, não tem mais voo, mas tem ônibus que é com menos frequência. Mas eu tinha, quando eu saía à noite, assim, para balada, eu sabia os lugares que eu ia e eu tinha timetable, né, porque era no papel, né, não tinha tanta coisa. Que horas ia passar o ônibus ali? Papel, eu sabia o lugar que eu estava, eu sabia, porque tem a questão do frio, né? Também. Que é muito frio você ficar de noite na rua, é incômodo. E aí eu sabia o tempo que eu demorava no lugar, eu dava para chegar no ponto de ônibus, eu sabia que o ônibus estaria lá naquela hora. Aí eu saía 10 minutos antes, eu sabia que eu ia chegar lá, ia ficar 2 minutos e o ônibus ia passar e ia para casa. As pessoas aprendem a ser pontuais. Se o ônibus chega antes, ele espera até dar aquele horário para ele sair. Só fazer um comentário que a Renata estava falando. Agora nos pontos de ônibus, o nosso querido. Vou fazer um comentário do Eduardo Paz mesmo. Ele botou uma placa que escaneia com QR Code e mostra onde o ônibus está. Então, só fazendo propaganda, o Eduardo Paz. Aí você consegue, como é que fazemos isso? 409. Que é melhor com ele. Gente, olha só, se eu for levar a vai ser o. Mas eu ia falar, assim, voltando ao conceito de ciência que a gente estava falando aqui mais cedo, porque isso tudo tinha uma ligação, que quando a gente está no colégio, eu não sei, provavelmente não era todo, eu tive um professor de geografia muito bom quando eu era do colégio, a ponto de que as pessoas falavam, eu não vou usar isso nunca mais pra minha vida. Não, eu estou aqui discutindo 10 anos depois, eu estou pensando no conceito de migração pendular e no que ele me ensinou que era um espaço. Então, assim, é muito louco como a gente fala do que é ciência. A gente não tinha essa discussão, né? Tipo, no colégio, se matemática é uma nova ciência, se história é uma nova ciência. Mas enquanto a gente tem essa segregação, né, de tipos de ciência e o que é ou não é, na verdade o que eu estava
E ok, existe matemática, se você quiser procurar, você vai encontrar. Mas você vai encontrar qualquer coisa. Mas esse é o meu ponto. Ao mesmo tempo que a gente encontra matemática, a gente também encontra geografia, porque a gente está discutindo sobre acesso e permanência à universidade, e está discutindo mobilidade urbana, e é o conceito de migração pelo mar, de você morar longe do lugar que você tem que frequentar durante o dia, e a ideia de que o seu tempo é medido de maneira diferente. E aí você pode discutir o conceito de métrica, como é que você está medindo esse tempo. Pode colocar aquele dedo na ferida que começa com o cara saindo de Japeri e vai passando o filme, não conhece o filme. E ao mesmo tempo, você pode esse mesmo conversa que a gente está tendo, você pode fazer uma analogia com um sistema dinâmico, com um valor inicial, que é o seu horário de sair de casa com ônibus, e o que acontece é você sair 2 minutos atrasado, porque acontece. E você perde o ônibus por isso, o resto do dia fica uma droga. E assim, essas coisas estão integradas de uma maneira, assim, quando a gente pensa a universidade. Eu estava aqui, esse meu professor de geografia, ele até era meio babaca, mas só fui reparar isso depois de adulta, né? Mas na época a gente meio que achava ele muito foda. E ele realmente, sobre geografia, o cara sabia muito, embora eu pudesse ter outros defeitos. E aí eu lembro dele ensinando pra gente sobre Milton Santos, eu acho que era geógrafo, que fala que o espaço é o acúmulo desigual de tempos. E aí eu estava pensando nisso quando a gente estava falando aqui da faculdade, assim, não está ideal, o cálculo pode ainda ser uma droga, pode ter um monte de coisa para melhorar, mas quando você pensa há quanto tempo essa tecnologia existe enquanto construção física prédio, né, tipo casinha. E aí você vê essa passagem de tempo e quantas gerações de alunos e de professores já não passaram por aqui e deixando suas contribuições. Pode ser que a mudança não seja rápida como a gente quer, mas ela vem, né, em ondas, e aí você vê os DCIs antigos e contribuições que foram feitas e as antigas reitorias que podem ter feito bem, podem ter feito mal, mas a gente vê isso tudo e a próxima geração vai se construir em cima do que está se fazendo agora, para bem ou para mal. Pode achar que a geração anterior foi uma merda, pode achar que fez coisas boas, mas vai construir a partir dessas desigualdades de contribuições que o espaço, o FCT, o CFML, o FRJ, do fundão vai tendo. E isso é desigual, eu acho que eu entendo isso também como vai ter épocas que a gente vai entender como avanço e épocas de retrocesso. Mas aí a gente vai dizer que não estão todas as ciências integradas? Isso não é também história, e não é arquitetura, e não é matemática pra cacete? Então assim, por que é separado em caixinha daí? Eu pensei naquele conceito de ancestralidade que tem no texto, agora que é um barato, né? Ancestrais, nós sermos ancestrais essa coisa do tempo está tudo fundido. Isso, mas só uma observação na nossa cara, falou uma coisa que eu já falei algumas vezes, mas o quanto essa frase matemática está em tudo é babaca. Não é que não esteja, mas é isso, tudo está em tudo. Então, o que essa frase quer dizer? A matemática está em tudo. Que aquela pessoa que reconhece a matemática em tudo está numa posição superior do que aquela pessoa que vê a geografia ou qualquer outra coisa em tudo. E de novo aquele exemplo do bolo que eu falei, né, da química, e do que eu falo, que identifico muito com o garoto na tese do Diego, que falou da rampa, lembra? Eu falei isso. E aí vou falar. Não, a foda é que ele fala assim, a fala dele é muito foda, que ele fala assim, ó, professor, desculpe, mas eu não vejo o seno, você não vou eu vou subir, ele pede desculpas, assim. É isso, né? Então, se ele não vê o seno com você, não parece que ele tem uma maneira inferior de pensar. Eu vou subir a rampa e vou continuar andando, assim. Mas aí é o ponto que eu acho muito interessante que a gente só consegue dar sentido no porquê então tem que ser nesse certo ano. Porque agora eu estou vivendo também uma situação de uma pessoa que se tornou cadeirante. Então, assim, quem só da supervia sabe que aquela rampa que vai e volta e todo mundo quer reclamar da porcaria da rampa. Quando tem rampa. Quando tem a rampa. Mas aí agora você para e pensa, se não fosse daquele jeito, não daria certo para uma certa população. E aí a escola está ali não para dizer que o aluno tem que ver o seno, mas para ele pelo menos ter uma consciência de que aquela população tem um sentido, um porquê para atender uma população. É usar a matemática, usar a ciência. Mas não é assim que se fala, calcula o seno aí, pronto. Tem uma
vamos calcular o seno. Na física, por que tem que ser a mão do seu trabalho é o mesmo, para subir e descer? Eu acho que a professora está falando que é muito importante. O professor acaba, só que ele está com uma prova desastrosa. Eu acho que é isso. Talvez não, que é colocado como uma coisa impositiva. Né? Você tem que ver o seno ali, se você não vira, você não joga. Eu acho que a fala da Renata foi muito potente nesse sentido que articular tudo faz as coisas terem mais sentido e possibilita a matemática um local que para muitos alunos ela não teria. Gente, qual aluno que vai falar matemática? Eu nunca tive, é minha disciplina favorita. Nunca teve? Não, eu nunca tive um aluno que ficou para mim falar. Matemática é mesmo. Não, eu falar, eu gosto muito de geografia, gosto muito de. O que eu já ouvi muito é: tia, você é tão legal, por que você tá lá em matemática? Isso! Matemática. Matemática é muito chato, mas você é bem legal. Por que você escolheu física? Era a minha disciplina favorita na escola por um motivo muito simples, que eu não precisava decorar nada. Para mim, matemática. Para escrever também não precisa. Mas assim, quando das disciplinas escolares. Não, mas é a maneira como foi ensinada. Eu acho que eu tive uma sorte, porque matemática pode ser ensinada de uma maneira decoreba. Português tinha isso, oração coordenada, até geografia, biologia. Eu lembro, tenho uma lembrança assim, que na escola que eu estudava tinha prova, tinha semana de provas, né? Então cada dia era prova de uma disciplina. E eu lembro da minha mãe, eu ficava sempre com sono, porque a prova era de manhã cedo, eu de tarde tinha que estudar para a prova do dia seguinte. Aí a minha mãe me tomando assim, um ponto de geografia, que tinha quais são os produtos do estado do Ceará. São os afluentes da E biologia também. Biologia era aquele negócio de coleóptero. Eu parei de biologia no meu passo, por isso. Pior pra mim, Química pra mim é mais. Eu vejo muito diferente ao currículo de hoje, especialmente de ciências. Assim, o pessoal. Então, mas eu acho que eu tinha essa visão porque eu tive sorte com os professores de matemática. Só que azar dos professores eu não precisei. Questionando a medicina. Eu vou de Rio agora. Porra, eu fico vendo as criancinhas de 6 anos com citologia. Eu não queria estar. Não, mas aí que tá. Isso que eu falo. Mas é o que eu sempre falo. As leituras que as pessoas fazem levam a essas loucuras. Eu acho isso bem não legal tá como escrito tá ali. agora. Não tem citologia ali. Mas a pessoa só sabe falar daquele tema daquela forma. Assim. Então, como eu só sabia falar de desenho geométrico passando passo de gordo. Infelizmente, a gente tem que se construir como professor, reinterpretando os conteúdos um dia após o outro. E tem que estar pronto para isso, né? Cadê essa escola sem disciplina? A escola da Ponte fazer isso? Sim, A escola da Ponte tem um esquema desses assim, de projetos, né? Eu lembro de ver um vídeo em didático, sobre o documentário da escola da Ponte. Hoje em dia eu vejo bem mais sentido. Não. 10 laboratórios. Tinha laboratório de matemática, de artes plásticas, de artes industriais, de folclore, tinha de tudo. O meu professor não tem laboratório de matemática. E o meu professor Silvio Prestes, né? Ele foi professor assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto ginasiais naquela época. Eu lembro de aulas com o pessoal sentado em círculo, aula de matemática, para ele ficar estimulando a gente lá em 1300, né? Entendeu? Eu dei sorte também, cara. Mas você é certo. Mas todo mundo que discute matemática, porque em algum momento teve um cara que falou, uma mulher que foi diferente e te deu essa. Eu acho isso. Eu tive sorte com o professor de matemática. Eu poderia ter tido uma matemática decoreba e uma biologia que não fosse decoreba, eu ia gostar de biologia. Eu acho muito mesmo matemática, falando que
ano? gostei. Quando eu fiquei em São Paulo, eu morei com 15 anos. Que ano? Em São Paulo, 1990. Não, que sério. Foi em 1990. Foi em 1990. Isso eu nem falo. Mas aí o cabelo era assim, botaram o cabelo na verdade, e botaram umas propostas de vocês serem verdadeiro falso assim. Se 2 é par, então o Sol fica no espaço. Era só para você viver em FM. Só que era mais sacana ainda, porque ele colocava proposições assim, por exemplo, 24 tem tantos divisores inteiros. E você só contava os naturais ezequiéis de pequeno, Era pegadinha mesmo. Mas eu tive professores muito ruins de matemática no segundo e no terceiro ano. Mas aí eu já gostava de matemática. Eles não, eu acho que essa Fundamental 2, até o primeiro ano do ensino médio, de professor muito boa no Cefet. Aí no segundo e terceiro ano, os professores horríveis. Mas eles não conseguiram destruir. Eu acho que essa fase é muito estratégica, né? Do Fundamental 2. Até parece que é fundamental. E assim, hoje eu fico pensando o seguinte, eu falo cálculo é difícil, não sei o quê. Porra, as pessoas estão bioquímica, esse negócio de ciclo de crédito. Eu acho que isso eu elegi como a coisa mais difícil no mundo. Eu vi esse negócio, eu vi um vídeo mostrando. Eu falo, não é possível que eu não entenda isso, gente, sério. Vocês já viram isso? Sabe o que é isso? Não, É bom ensinar. É respiração celular. É uma célula que produz energia, uma coisa assim. Aí você pergunta, quem foi crédito? Foi ele mesmo? Não, eu lembro que eu vi um vídeo mostrando isso. Aí quando eu achava que estava acabando, era tipo 1/3 do negócio. Agora vai acabar, ia acontecer mais não sei o quê. A proteína tal vai fazer não sei o quê. Eu falei, caralho, não é possível que alguém saiba isso. Não é produto dotado que a gente precisa. Isso, enfim. Mas, o que mais então, por hoje? 5 horas já. Acho que na hora de ver se eles passaram. Não saiu. Aquele filme, O Dedo na Ferida, é sobre o financeiro, o ciclo dele é sobre a financiarização, aquelas coisas que já tem muitos anos. Mas o interessante é que ele começa com o cara pegando um trem em Japeri. E aí é o pouco que o cara vai falando, então aí muda da cena, vai falando de outra coisa, não sei o que, daí a meia hora mostra o cara em Japeri. E ele vai no filme, blá, 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 e aí depois o cara, no meio do caminho, né, para o lugar que ele trabalha. E quando chega no final do filme, o cara vai chegando assim no carro. E é tempo real, assim. Então, legal é que você está vendo todas aquelas coisas, olha, a animação do filme, o cara estava no trem. Ele poderia não ter chegado. Qual o nome do filme? Com o dedo na ferida, ou o dedo na ferida, acho que é o dedo na ferida. Não sei o que. Tem no YouTube? Ah, com certeza. Dedo na ferida. É legal, é um filme Tem na Netflix. interessante. Não sei. Entrou agora no final da Netflix, eu recomendo que você veja o Chigão, que eu vi que tem um pouco chamado Santo Forte. Que fala do sincretismo, basicamente. É um filme que eu vi há muito tempo, agora apareceu assim no Netflix. Então é isso. Valeu. Eu lembrei aqui. É que Na época que eu estava vindo da BBC, eu baixava no celular, Netflix, eu passei a pedir uma pessoa que assistindo série. 2 horas, vamos, ficava sentado 2 horas, assistindo série. Vão ser 2 horas de viagem, saia lá e sentia um série mais, assistindo série. Eu tenho os meus podcasts de cada dia da semana para eu ouvir no trajeto, porque eu posso andar dando ônibus. Se eu não tiver algo para fazer, só eu e a minha mãe nem cansar. Não, vou ficar sozinho comigo mesmo, né? Eu sou o perigo. Maravilhoso. Vocês viram a divertidamente? Meu Deus de Deus. Pedro, pode falar de novo o nome do filme? Santo Forte. Santo Forte.